Nesse vídeo eu vou descrever o processo de Gram-Schmidt, que é um processo de ortonormalização de bases. Então se eu tenho aqui uma base constituída por dois vetores, eu sei que esses dois vetores são linearmente independentes. Então para eu desenhar V1 e V2 eu vou fazer assim, V1 e V2 como eles são linearmente independentes, os dois vetores, ele não está, aliás, contido na mesma linha, ele não é uma combinação linear de V1. Então, vou desenhar V2 assim, numa direção diferente. E o desafio aqui, para criar uma base ortogonal e depois ortonormal, é achar um vetor que tenha um ângulo de 90 graus com V1. Um vetor que seja ortogonal a V1. Então eu vou definir esse vetor como sendo igual... Vou tentar desenhar do melhor jeito possível. Eu vou definir esse vetor como sendo o vetor U2. Então está aqui o nosso vetor ortogonal U2. Eu posso colocar esse vetor aqui também. Então esse aqui é o mesmo vetor U2. E agora, para eu representar V2 como uma soma, eu vou projetar V2 em V1. Então eu vou projetando, eu vou obter esse vetor aqui, que é o vetor projeção de V2 em V1. Bom, então eu posso representar V2 como sendo igual a projeção de V2 em V1, V2 em V1, mais o 2. Se isso não está claro para você, a soma desse vetor laranja com esse vetor azul vai dar o vetor vermelho. Nós estamos começando aqui e terminando aqui. Então, o desafio era encontrar o vetor U2, que é o mesmo, esses dois são o mesmo vetor. Então, o seu desafio era encontrar o vetor U2, é só eu resolver para vetor U2 nessa equação. Eu vou obter que U2 é igual a V2 menos a projeção de V2 em V1. Então já tenho dois vetores que são ortogonais entre si, mas eu preciso que os vetores dessa base tenham comprimento 1. Então eu vou definir o vetor E1 como sendo igual ao versor de V1, ou seja, o representante de V1 com comprimento 1. Para calcular um versor é só você multiplicar pelo inverso do módulo, isso aqui vai ter comprimento 1. E E2 vai ser igual ao vetor U2, o versor de U2 também. Então aqui está U2 multiplicado pelo inverso do módulo, da norma. Então aqui está, eu criei uma base E1 e E2 que é ortonormal. Um vetor, então aqui está, por exemplo, o vetor E1, que é o versor de V1, então ele está na mesma direção de V1. E aqui E2, eu estou desenhando os dois do mesmo tamanho porque eles têm comprimento 1. E E2 é o versor de U2, então ele é o representante de U2 que tem comprimento 1 também. Bom, vamos pensar agora para o caso de uma base com três vetores. Então se eu tenho uma base com três vetores, V1, V2 e V3, o desafio novamente é criar três vetores ortogonais e com comprimento 1, ou seja, ortonormais. Para criar, então, eu posso começar fazendo o mesmo processo para V1 e V2, e eu vou obter, então, E1 e E2. Eu já vou escrever aqui a minha base como sendo E1 e E2. E só vai faltar realizar o processo para V3. Ok. Então, se eu já consegui E1 e E2, eu vou representar então todas as combinações lineares de E1 e E2 como um plano. Você já vai ver o porquê. O desafio é criar um vetor ortogonal a E1 e E2. Então, ou seja, ortogonal ao plano definido por E1 e E2. Então aqui está, eu quero desenhar o plano mais perfeito possível, eu sou perfeccionista. Então aqui está o plano P. E aqui está os vetores E1 e E2. Bom,
Eu vou desenhar o vetor V3 então saindo desse plano, porque como os três vetores são linearmente independentes, então o vetor V3 ele não está contido no plano. E o truque aqui é representar V3 também no mesmo modo que eu fiz aqui, como uma projeção. Então eu vou criar primeiro o vetor que eu quero descobrir. Eu quero descobrir um vetor que seja ortogonal a E1 e E2, ou seja, ele sai aqui do plano com 90 graus aqui e 90 graus aqui. Eu posso desenhar esse vetor aqui, na ponta de V3. Então ele sai do plano e encosta aqui na ponta de V3. Então eu vou chamar esse vetor aqui de U3. É o vetor que nós queremos encontrar. E então eu posso realizar a mesma técnica de projetar V3 no plano. Então aqui está o vetor vermelho, a projeção. Eu vou chamar de X3 aqui, o vetor vermelho de X3. Então eu posso representar o vetor V3 como sendo igual a X3 mais o 3. E se eu quero encontrar o vetor U3, então eu vou resolver do mesmo modo que eu fiz lá em cima. O 3 é igual a V3 menos X3. X3 nada mais é do que a projeção. Já vou escrever aqui como sendo igual a projeção do vetor V3 no plano P. Vamos visualizar então o que significa essa projeção. Eu vou redesenhar o plano. Só que agora eu vou me concentrar apenas nos vetores que estão contidos no plano. Então vamos esquecer V3 e U3. Então aqui estão os vetores E1 e E2. E1 e E2. E a projeção então de V3 no plano P deu esse vetor aqui. Aqui está o vetor X3. Eu vou escrever X3 como uma projeção em E1 e E2. Observe então que X3, se eu projetar X3 na direção de E2, eu vou obter esse vetor. E se eu projetar X3 na direção de E1, eu vou obter esse vetor. Esse vetor pode ser colocado aqui. E eu posso representar X3 como a soma dessas duas projeções. Perceba, eu vou começar aqui e terminar aqui. Então X3 pode ser representada como a projeção de X3 em E1 mais a projeção de X3 em E2. Então vou colocar aqui que o vetor X3 é igual à projeção de X3 em E1, a ordem não importa, mais a projeção de X3 em E2. Mas fica mais fácil projetar, ao invés de projetar em E1 e E2, projetar nos vetores que têm o mesmo comprimento, a mesma direção deles. Então os vetores V1 e U2, eu vou chamar V1 de U1 só para ficar igual. Então eu projeto na direção de U1 e U2. Qual é a vantagem disso? Bom, quando nós calculamos a norma de U1 e a norma de U2, nós vamos obter vetores que têm muita raiz, números irracionais como coordenadas, então fica difícil de projetar depois aqui. Então eu posso substituir isso daqui como sendo os vetores U1 e U2. Eu espero que você tenha entendido. Os vetores U1 e U2 têm a mesma direção. Os vetores... Espera aí, deixa eu só ver um negócio. Aqui é U1, mas tanto faz, mas eu quero só deixar igual U1 e U2. Os vetores U1 e U2 têm a mesma direção que E1 e E2, só que eles são vetores que são mais fáceis de calcular a projeção, porque eles são mais naturais, não tem muita raiz nas coordenadas, fica mais fácil. Então, o vetor X3 pode ser representado assim. Acontece que eu não sei qual é o vetor X3, mas eu posso realizar esse mesmo processo para 3 dimensões. Então, suponha que eu tenha o vetor E1, ou melhor, vamos colocar assim, E1, E2 e E3. Estamos em 3 dimensões, imagine isso aqui em 3 dimensões. Aqui está o vetor, por exemplo, V3.
A projeção, eu posso representar o vetor do mesmo jeito que escrevi aqui, eu posso representar como a projeção nessa direção, mais a projeção nessa direção, mais a projeção nessa direção. Se eu somar as três, eu vou obter o vetor V3. Então, eu posso substituir isso aqui como sendo a projeção de V3 na direção U1, mais a projeção de V3 na direção U2. Então, tendo o vetor x3, eu posso substituir aqui. Eu disse que o vetor x3 era essa projeção aqui, então eu vou obter que o 3 é igual a V3 menos o vetor x3, ou menos tudo isso aqui. Então vai ficar menos a projeção, menos essa projeção aqui, menos essa projeção aqui. Então, criado o nosso vetor U3, eu posso definir o vetor E3 como sendo igual ao versor de U3. E esse processo pode ser estendido para n dimensões. Eu posso definir o vetor U4 como sendo igual a V4 menos a projeção de V4 em U1, menos a projeção de V4 em U2, menos a projeção de V4 em U3. Vai ficar mais abstrato, nós vamos trabalhar apenas com os casos mais simples. Eu vou dar um exemplo do caso de 3 dimensões. Então aqui está o vetor E1, E2 e E3. Mas o processo de Gunn-Schmidt se estende para n dimensões. Então suponha que eu tenha aqui o vetor V4. Aliás, eu quero achar o vetor U4. Ele vai ser igual a V4 menos a projeção de V4 em U1 menos a projeção de V4 em U2 menos a projeção de V4 em U3. Isso pode ser estendido para n dimensões. Depois eu posso definir o vetor E4 como sendo igual ao versor de U4. Isso se estende para n dimensões. Mas nós vamos concentrar apenas no caso de 3 dimensões que nós podemos visualizar.